Olá pessoal, meu nome é Leonardo Borer e vim aqui falar para vocês sobre controle de carga de treinamento para o Trail Run. Eu vim a convite do Pedro para participar desse primeiro congresso online de Gear Tips voltado para o Trail Run. Semana toda rolando, mais de 25 palestrantes falando só de temas abordados em prol do Trail Run no Brasil. Muito legal, a gente vai envolver muita ciência nesse tema abordado de hoje. Esse tema ele é já bastante batido em alguns outros esportes, mas o trail é bastante complexo, ele tem mudança de inclinação, mudança de terreno, que acaba dificultando muito o controle de carga de treinamento. E isso acaba provocando uma adaptação negativa da prescrição de treinamento por esse mau controle. Você acaba se lesionando precocemente ou criando uma estagnação no seu treino e não tendo mais ganhos positivos com a prescrição de treinamento. Então, nada mais, nada menos, eu vou tentar elucidar de uma forma bem simplista, porque é um termo muito amplo, esse controle de carga de treinamento que foi escolhido no tema. Controle de carga externa e controle de carga interna. Você sabe o que é carga externa? Você sabe o que é carga interna? Eu vou tentar explicar para vocês um quadro aqui que eu deixei disponível para vocês conseguirem perceber o que são essas duas denominações. A carga externa nada mais nada menos do que a dose de treinamento que é imposta pelo seu treinador, pelo seu preparador físico. Ele, quando escolhe fazer um treinamento para você, ele está visando algum objetivo com aquele treino, algum objetivo de ganhos fisiológicos. Só que antes dele chegar nesses ganhos fisiológicos, seria a resposta dessa dose de treinamento, ele tem que impor essa carga. E essa carga de treinamento se chama carga externa. Qual a distância que ele te prescreve? Aí seria o volume de treinamento. Qual a velocidade que ele prescreve para você? A intensidade de treinamento. Essas variáveis são as cargas externas de treinamento que ele tá impondo na prescrição de exercício. Então, só que para ficar de maneira mais precisa, acima de tudo, você não pode vir fazer um treinamento pensando em uma prova ou pensando em alguns ganhos fisiológicos sem nenhum embasamento através de um teste. Então, acho que antes de qualquer coisa, você tem que partir de um pressuposto. Seja um teste de campo, de rua, um teste de um protocolo de Cooper, seja um teste de Welchman de 3.200 metros, até um teste mais invasivo de ergospirometria de esforço máximo, que é o que eu mais aconselho, porque ele vai te dar determinantes de limiares com muito mais precisão e o seu VO2 máximo, que é a capacidade máxima do seu organismo de consumir oxigênio. Através desses dados, ele começa a quantificar de maneira mais precisa essa carga externa, que seriam as doses de treinamento que ele vai estar impondo. Então, partindo desse princípio, ele vai ter alguns objetivos que foram encontrados nos testes, nos testes e ele vai direcionar essa dose externa de treinamento. Só que a gente tem um grande problema no trail. Um grande problema, eu não classifico nem como um problema, mas com uma característica mesmo. O trail, por segurança, o atleta nunca deve treinar sozinho, né? Pode sofrer uma entorse no meio de uma trilha e, como é difícil acesso, isso se torna perigoso para o atleta. Então acaba treinando muito em grupo, principalmente os treinos de inclinação, que envolvem os terrenos diferentes, as trilhas, lugares mais inóspitos. E isso acaba você subestimando ou hiperestimando o seu treinamento, porque você treina em grupo, a carga externa, quando você impõe, o treinador impõe para vocês, vocês vão fazer um percurso X, que vão ter tantos quilômetros, com tanto de subida, que seria o desnível. Ele pensa que individualmente vocês vão ter objetivos com aquele treinamento.
ou pela velocidade que ele vai impor, ou com um indicador do teste, a frequência cardíaca relacionada ao ritmo, e por aí vai. Só que você acaba, às vezes, tentando acompanhar o seu colega e você ou subestima ou você hiperestima esse treinamento que foi imposto pelo treinador ou pelo preparador físico. E o ideal é você usar alguns parâmetros nessa carga externa. Eu deixei aqui escrito no quadro alguns parâmetros do que geralmente é o mais comum que os preparadores físicos e os treinadores utilizam. A distância, duração, velocidade ou ritmo, pace, como você achar melhor, a potência, inclinação, que seria o percentual da inclinação, que eu utilizo isso muito como intensidade do treinamento, e o desnível positivo, que seria o quanto ele vai subir, ou o desnível negativo, o quanto que ele vai descer. Você pode utilizar isso para fazer um cálculo da carga externa, como eu falei para vocês, para mostrar como a gente gera essa unidade de grandeza aqui. Tá? O treinador sempre pensa, sempre objetiva com essas variáveis que foram escolhidas aqui como carga externa, sempre com cada tipo de treinamento que ele escolhe, ele está sempre pensando em melhoras ou objetivando adaptações positivas em cima do sistema fisiológico com clareza, principalmente se ele teve os parâmetros do teste, como eu já falei. Então, esse controle de carga se torna cada vez mais importante, senão ele não consegue atingir esse objetivo. E muitas das vezes, quem atrapalha o controle de carga é o próprio atleta, porque o treinador prescreveu isso e ele acabou não cumprindo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo básico de plano, tá? Vou fazer um controle de carga de plano que acaba se tornando mais fácil fazer esse cálculo aqui, mas depois eu vou dar um outro exemplo de trilha. A carga externa. Quero fazer um treino contínuo básico, tá? Eu vou escolher aqui a variável da distância. Eu prescrevi 10 km para o meu atleta, para ele percorrer com a velocidade de 10 km por hora, que seria a intensidade. Aqui foi o volume e aqui que é a distância, e aqui a intensidade vai ser o 10 km por hora. Então aqui eu gerei a intensidade. Isso foi um treino que eu queria que ele, em cima de um teste, que eu queria que ele fizesse um treino contínuo, tá? Contínuo, método contínuo, eu queria que ele fizesse um treino para melhorar a resistência aeróbica dele, seria a resposta fisiológica. Eu pensei nessa resposta, fazer um treino para dar um volume de resistência aeróbica para ele, e ele vai gerar esse número, 10 vezes 10, são 100. Por acaso, essas unidades aqui elas estão próximas, quilômetro e quilômetros por hora, mas poderiam eu cruzar unidades completamente diferentes, até porque a invenção dessa carga externa, na verdade, para o treinamento desportivo, foi feita justamente para você criar parâmetros de progressão na periodização. Então, esse 100 aqui ele se chama unidade arbitrária, UA. O A nada mais nada menos do que unidade arbitrária, porque você que escolhe. Esse sistema internacional de unidades não necessariamente precisam ser coerentes. Isso aqui foi inventado para justamente você criar projeções de treinamento desportivo com variáveis completamente diferentes. Eu pego um atleta de salto, eu quero que ele faça 10 saltos com uma altura de 100 centímetros. Os 10, que são o número, é o volume, e a altura do salto, que vão ser os 100 centímetros, eu vou gerar uma unidade. Essa unidade, a primeira semana ele fez 10 saltos de 100 centímetros. Na segunda semana eu quero que ele faça 12 saltos de
de 110 centímetros, por aí vai, vou criando uma progressão. A mesma coisa na corrida, eu fiz 10K com 10 km por hora e eu vou fazendo essa progressão a cada semana, em cima de uma periodização, para eu ter ganhos positivos desse treinamento. Qual é o grande problema de quando você não cria uma unidade assim para quantificar? Você fica um pouco sem parâmetros. Você pode até ter os parâmetros individuais da distância, da velocidade, mas assim fica muito mais claro essa relação, principalmente para cruzar com a informação da carga interna, que são as respostas fisiológicas que eu vou falar no segundo momento. Então, esse exemplo aqui é um exemplo clássico, ele gerou esse número, 100 unidade arbitrária. Eu posso colocar aqui uma outra velocidade, 10K com 12 km por hora. Repara que tem uma progressão, esse 12 vezes 10 vai dar 120. Claro que esse treino é mais intenso. Então, se eu gerar um gráfico, e eu fizer o gráfico 100, 120, eu vou percebendo que eu estou fazendo essa evolução nessa progressão de treinamento em cima dessas unidades arbitrárias que foram criadas. Isso eu faço no treino justamente porque a gente tem um problema. Como a gente quantifica a inclinação, o desnível, né? Em 800, 1000, beleza, mas a proporção em cima de distância. Vai ter dia que ele vai fazer um treino mais curto, com um desnível mais elevado, ou vai ter um treino mais longo com um desnível maior, só que proporcionalmente essa inclinação acaba sendo menor. E quanto que isso está sendo feito de carga interna no organismo do atleta, em cima dessa carga externa que foi gerada? Como isso está sofrendo de dano ou está sofrendo de resposta positiva? Esses tipos de parâmetros é que são importantes para você continuar evoluindo. E se você não tem esses tipos de parâmetros, você não consegue realmente fazer uma progressão de maneira mais acertada e aproveitando as fases positivas de resposta fisiológica. Isso ficou um pouco confuso essa parte quando eu comecei a misturar a carga interna, mas eu vou deixar mais claro isso agora nesse segundo momento. Então deixa eu apagar aqui e vou dar um exemplo ainda de carga externa. Como eu uso no treino. Como eu falei, carga externa, volume vezes intensidade. E para o treino eu dei um exemplo de plano, né? Que foi a distância sobre a velocidade, vezes a velocidade. Aqui eu vou usar ainda a distância. O meu atleta vai correr 20 km vezes a intensidade, que eu vou usar. Por que a inclinação? Justamente porque a inclinação é o que me dá o quão difícil é uma prova de trail, o quão difícil um treino de trail é. O percentual de inclinação que está subindo. Você coloca a esteira a 0%, 1% de inclinação, ou no plano, que é 0%, seria 1%, que seria o quanto ele está saindo do plano, 2, 3, 4, 5. Isso é que vai caracterizando o quão difícil está subir aquela rampa. A mesma coisa na trilha. Só que a trilha a gente tem um outro parâmetro que é o desnível positivo, né? O quanto de altitude máxima para mínima ele subiu. É essa diferença que calcula o desnível positivo. Então, eu já vou ter esse cálculo, vou supor que eu já tenho uma trilha com 2.000 positivo, tá? Que ele vai ter de deslocamento. Então eu fiz aqui 20 vezes 2.000, só que eu não vou usar os 2.000. Os 2.000 eu vou calcular para fazer o gradiente. Então eu pego esses 2.000, divido por 20.000, ele vai me gerar aqui um 0,1, eu multiplico por 100, vai me dar o valor de 10. Então, na verdade, vou apagar novamente. Ele me deu o valor de 10 e vai me dar 20 vezes 10, que é igual a 200
unidade arbitrária. Então, esse é o valor dessa grandeza de volume com o gradiente de inclinação que foi gerado. Enfim, é basicamente isso que a gente vai fazendo para controlar essa prescrição, tá? Que foi sendo essa dose de treinamento que eu fui dando para os meus atletas ao longo da periodização. Falando em periodização, eu vou apagar tudo aqui. Antes de falar de carga interna. Eu gerei esses valores todos, tudo pensando no princípio básico da periodização de supercompensação. Pensando que aqui o atleta está na homeostase, ele está aqui numa situação de homeostase, tá? O indivíduo, o atleta, ele está aqui. Eu gerei a carga externa, seja qual for ela. Esse atleta ele passa por uma situação que se chama estresse provocado pela carga de trabalho. Estresse não necessariamente negativo, estresse positivo, estresse provocado pelo exercício. Só que quando ele sai desse homeostase, ele tende a cair. Ele tende a ter que passar por esse processo de depressão, que é o estímulo e o estresse, tá? Passou aqui por uma situação de estresse. Aqui ele estava em homeostase ou equilíbrio. E a partir do momento que ele começa a fazer a recuperação, aqui é a recuperação, eu posso gerar ou uma carga externa aqui, ou esperar essa carga de recuperação do corpo ser maior e entrar numa curva que a gente chama de supercompensação. Na verdade, essas dosagens supercompensação justamente aqui é o platô, esse delta e esse platô de supercompensação que ele criou aqui é justamente onde o atleta começa a otimizar ganhos de adaptações positivas fisiológicas do treinamento. Se eu não tenho esse controle dessas cargas externas, tá? Provavelmente isso aqui é a resposta fisiológica, é a carga interna gerada. Se eu der essa carga externa aqui e não sei o quanto de intensidade e o volume que essa carga externa vai provocar no atleta, eu provavelmente vou dar uma dosagem errada e isso aqui não vai acontecer. Então, basicamente, esse é o conceito básico de periodização e resposta fisiológica para você otimizar os seus ganhos. Então, só uma introdução, só para vocês entenderem o porquê ter que ter um bom controle dessa carga externa e carga interna. Vou apagar novamente. E vou falar agora especificamente como controlar esses parâmetros de ganhos fisiológicos ou perdas, né, dependendo desse mau controle. Toda carga externa gera respostas, né, dose e resposta. Essas respostas são a carga interna. Hoje, nós temos um parâmetro, antes de calcular o quanto de carga de dano positivo ou negativo esses treinos estão sendo provocados no atleta, você pode ter um parâmetro que é bem interessante, que hoje você consegue ter em vários casos de frequencímetros, Garmin. Eu tenho um Garmin que ele me calcula isso. Ele
o polar também, sem conflito de interesse, sem querer vender nenhum equipamento aqui, mas esses cards de frequência de essas tecnologias, hoje eles vieram para ajudar bastante. E antes de você gerar um estímulo intenso no seu atleta, hoje você tem uma variável que se chama variabilidade da frequência cardíaca. Eu vou aproveitar isso para introduzir a carga interna, porque essa variabilidade da frequência cardíaca ela está diretamente associada ao nível de estresse que o seu atleta está passando. Estresse como eu disse, não necessariamente vai ser negativo, ele pode ser positivo, mas você pode quantificar esse nível de estresse que ele está passando, se ele está apto a um estímulo mais forte no dia. Essa variabilidade ela serve muito como um bom parâmetro diário para você ver se você está apto a fazer um estímulo mais forte. A variabilidade de frequência cardíaca nada mais nada menos que nosso coração, primeiro que ele não é um metrônomo, né? Ele não é um bate por igual. Essa variabilidade de frequência cardíaca está associada ao sistema nervoso autônomo, sistema nervoso simpático e parasimpático. O simpático atua geralmente no estado de alerta, estado de vigília, estado de atenção, e o estado do sistema nervoso parasimpático está geralmente ligado ao estado de relaxamento, ao estado de sono, a situações mais voltadas para a relação de queda, vagal, diminuição, enfim. Então, esse parâmetro, da variabilidade de frequência cardíaca, nada mais nada menos que essa oscilação da frequência da batida do coração entre os intervalos. Quanto mais você tiver mais alta essa variabilidade de frequência cardíaca, como eu disse, nosso coração não é um metrônomo, ele tende a se adaptar a situações novas. Então, se tomei um susto, o coração ele tem que responder esse susto. Ou então, eu estou mais relaxado, ele tem que responder esse relaxamento. Eu estou mais estressado, então quanto maior essa variabilidade, melhor é. Se o seu coração está com essa variabilidade muito baixa, provavelmente você está com o seu sistema nervoso simpático, que é o estado de vigília, relacionado ao estresse, muito alto. Então você está com o seu sistema nervoso ativo muito alto. Enfim, não vou falar muito de fisiologia aqui, mas é só para vocês entenderem que existe esse parâmetro da variabilidade da frequência cardíaca, que vários monitores hoje já calculam isso através de mensuração, através dos cardiofrequencímetros com os eletrodos. Eles transformam isso num software que eles calculam justamente essa variação entre as batidas, e eles conseguem transformar isso num número, e esse número geralmente varia do Garmin, acho que é de 0 a 100, e 0 a 25 é repouso, 25 a 50 é um estado de estresse moderado, de 50 a 75 é um estado muito alto de estresse, 75 a 100 já é um estado alarmante, que é um estresse muito alto. Enfim, só para dar um parâmetro para vocês de que isso acontece. Se eu tivesse a oportunidade de ter essa variabilidade de frequência cardíaca em todos os meus atletas, provavelmente eu conseguiria modular a carga externa no dia. Só que nem todo mundo vai ter esse frequencímetro, ainda hoje não é uma coisa tão barata de consumir. Alguns aplicativos também já são no celular, já são disponibilizados, só que eles também associam ao relógio, ao software, então cai no mesmo problema. De qualquer forma, foi uma boa introdução para vocês entenderem que para você fazer a carga externa, os parâmetros fisiológicos são muito importantes. Eu vou aqui passar para vocês os métodos de treinamento, de controle de carga interna, que são aqueles parâmetros fisiológicos. Eu vou escrever alguns aqui, vou passando e vou colocar as formas que você calcula isso, né? Algumas equações e tal, e vou tentar exemplificar aí para que serve isso. Falei já da VFC, da variabilidade de frequência cardíaca, agora eu vou falar sobre o TRIMP. Que palavrão, que sigla é essa? O TRIMP nada mais nada menos que impulso de treinamento.
é o cálculo do impulso de treinamento por meio das ondas de frequência cardíaca. Durante uma sessão de treino, você pega essa grandeza da frequência cardíaca e multiplica pelo tempo. Essa foi a origem do TRINC, tá? Foi sugerido pelo Bannister, não sei se fala assim. Ele sugeriu em várias zonas, com uma constante, multiplicava isso, só que tinha um problema sério aí, porque você acabava subestimando ou hiperestimando em cima das frequências cardíacas. Imagina, ele pegava esse impulso de tratamento, era o produto da frequência cardíaca vezes o tempo do treino. Imagina você fazer isso num treino intervalado, ou melhor, no trail, você fazer isso num treino de trilha. Será que você vai quantificar a magnitude fisiológica disso? Geralmente um treino de trilha, devido à descida, devido ao declive, essa frequência cardíaca ela tende a cair bastante. Então, se você tem uma frequência cardíaca aqui de 140 de média, com uma duração de 2 horas de treinamento, aqui em minutos, ele multiplica isso e gera a grandeza. Isso tudo, na verdade, é para formar uma grandeza em cima dessa variável fisiológica, para quantificar mesmo. É um conceito de impulso de treinamento para entregar tanto intensidade e volume em um único termo, com base na relação entre a reserva de frequência cardíaca e o lactato sanguíneo. Isso tudo é para gerar um número só, porque fica muito difícil você pegar só a frequência ou só o tempo. Em cima disso ele consegue, como a gente fazia com a carga externa, a gente vai pegar esse parâmetro da carga externa que foi imposta no treinamento e você vai ter essa resposta final do treinamento e a gente vai quantificar isso num número só. Então a gente gera esse número. Qual é o grande segredo para isso dar certo? É justamente para a gente conseguir perceber o quanto esses parâmetros fisiológicos estão sendo intensos ou abaixo, aquém do que deveria estar sendo provocado. Eu penso lá atrás, quando eu prescrevo a carga externa, que eu gostaria que essa intensidade tivesse sido alcançada numa magnitude e às vezes ela não chega nessa magnitude. Eu consigo gerar esses números em um número só e perceber que realmente está aquém. Daria para ser um pouco mais forte. Onde eu consigo modular melhor esse treinamento? Então, nada mais nada menos a gente cruzar as barreiras da carga externa com as barreiras da carga interna e perceber o quanto isso está sendo benéfico ou maléfico para o treinamento do atleta. Esse modelo do TRINC foi, como eu falei, foi sugerido pelo Bannister e ele foi evoluindo. Foram feitos outros, tiveram outros autores que fizeram, Stein, se não me engano, e por último o Vincenzo, ele fez um modelo que já tem uma variação bem significativa. Ele utiliza, em vez da frequência, o delta de variação da frequência. Ainda ele vai utilizar a relação de tempo em minuto, como o outro utiliza, em minuto. E ainda vai usar, aí ele tem uma constante, tá? Que é o Y, que ele chama de Y, que é gerado um númerozinho 0,64. Eu tenho a colinha ali, E é oriundo do logaritmo napoleano e ainda elevado a 1,92x. Esse x é o delta da frequência. Isso aqui também vai gerar um número. Por que ele fez isso? Justamente para você diminuir a margem de erro da frequência. Você pega às vezes a frequência média, não vai estar dando a magnitude da intensidade que foi o exercício. Então ele pega esse delta da frequência cardíaca, que equivale
a frequência de exercício menos a frequência de repouso, divide isso pela frequência máxima, que ele já teve isso num teste encontrado, menos a repouso. Isso é o delta. Ele vai colocar isso aqui, vezes o tempo, e vai calcular isso aqui numa calculadora científica. Claro que isso parece que um palavrão, uma equação tão gigante, tão difícil de fazer isso no dia a dia. Se você coloca isso no Excel, se torna fácil. Você só vai colocar aí a unidade da frequência cardíaca, que você vai ter o trabalhozinho de calcular, mas só por causa da frequência do exercício. Você pegou a frequência do exercício, já tem a frequência de repouso do indivíduo, frequência máxima, você coloca na equação, ele gera esse delta, gera o tempo, você já vai ter o tempo do exercício e a frequência do exercício, e consegue ter essa ordem de grandeza, tanto de limiar de lactato, correlacionada à frequência cardíaca. Assim você começa a perceber fadigas precoces, antecipar, na verdade, antecipar a fadiga, antecipar uma lesão, antecipar um estado de estagnação no treinamento, porque o grande segredo do treinador, ele sempre fez isso como até uma percepção, que é a grande variabilidade no treinamento é para você estar sempre fazendo aquela supercompensação que eu falei anteriormente, para você ter sempre aqueles ganhos otimizados fisiológicos, seja qual for a variável que ele esteja objetivando. Então, quando você tem esse parâmetro interno, mesmo fisiológico, quantificado num número só, você consegue diminuir a chance de uma monotonia no treinamento. E essa monotonia, ela também é gerada através de um número. Eu vou falar isso depois, mas só para vocês perceberem. Esse é um modelo de cálculo. Eu vou apagar aqui. E vou mostrar um outro, que esse é mais antigo, mas que tem tanta valia quanto o iTrimp, que foi o estímulo de impulso que eu falei. PSE, isso aqui vocês já devem ter ouvido bastante falar. Você vai pegar o PSE, vai ser a escala vezes o tempo também em minutos. PSE nada mais nada menos que a percepção subjetiva de esforço do indivíduo. Caramba, o que é isso? Através de uma escalinha modificada, escala de Borg, 0 é repouso, 3 é moderado, 5 difícil, 7 muito difícil, e o 10 seria o limiar máximo, limite. Muito difícil, impossível. Isso aqui você pergunta para o atleta após um treinamento. Isso é para quantificar. Esse PSE aqui ele foi feito, ele tem uma correlação direta com fadiga periférica, fadiga central, correlação linear com frequência cardíaca. Isso foi um estudo que foi feito e hoje é muito utilizado com atletas, justamente com atletas que têm uma concentração de fadiga periférica muito grande. O trail, como a gente utiliza muito a musculatura o tempo todo como força concêntrica e excêntrica, principalmente a demanda de força excêntrica de declive, desaceleração o tempo todo, essa fadiga periférica que está associada à concentração de metabólitos, H+, ausência de ATP mesmo por exigência de contração muscular o tempo todo, você acaba tendo essa fadiga periférica muito frequente no trail run. E o PSE é um excelente indicador, tão bom quanto o TRIMP, para fazer esse cálculo. Às vezes a frequência acaba mascarando as fadigas periféricas presentes. E o PSE, você cruzando as duas informações do iTrimp com o PSE, acaba se tornando bastante positivo a quantificação desses dois métodos juntos para perceber uma fadiga
anteriormente do atleta, ou então uma estagnação de treinamento onde você pode puxar um pouquinho mais. Aqui eu pego, o treino foi muito difícil, 7, e multiplico pelo tempo em minutos, foi 60 minutos que ele fez. 7 vezes 6, 420. Aqui também é o A, unidade arbitrária. Eu estou misturando uma escala que não tem nada a ver com o tempo e ele está me gerando esse valor aqui. Isso aqui já está em cima de parâmetros fisiológicos, por isso que é carga interna, tá? então, por exemplo, outro dia eu fiz um treino que foi moderado, 30 minutos, fiz um treino contínuo. Eu sei que a percepção, não usei a frequência, só usei a percepção subjetiva de esforço do indivíduo. Sei que foi 3. Ele me deu essa resposta. Geralmente o questionário eles pedem para você utilizar essa pergunta 30 minutos após o exercício, após o treinamento, para não induzir ao calor da emoção, principalmente quando o treino é muito intenso. Então você multiplica aqui, se o treino foi moderado, só 30 minutos, foi um treino regenerativo, 3 vezes 3, 9, 90. Olha como é que ele gera essa UA bem proporcional à relação. E aí você vai fazendo essa escala, esse gráfico, e ao longo das semanas, dos meses, do ano, você vai gerando essas cargas internas de treinamento. E aí você consegue realmente ir otimizando ao longo de quando você pode fazer um treinamento de choque, um mesociclo de choque ou um microciclo de choque. Quem trabalha com periodização não linear, você pode fazer isso durante a própria semana. Eu sei que segunda-feira o treino foi de 90 UA, eu quero aumentar isso. Como é que eu vou fazer? Posso modular ou na relação de velocidade ou na relação de tempo. Aí você começa a brincar com as variáveis que eu já falei das cargas externas. E aí você consegue perceber o quando você pode dar novamente um treinamento mais intenso ou menos intenso. O trail, por ele ter essa fadiga periférica, como eu falei, frequente, ele o PSE se torna bastante positivo. Então, se você percebe que o seu atleta falou que o treino foi muito difícil, você pode, de repente, eu gosto de utilizar outras perguntas, não só como foi o treino, mas como é que você se sentiu, como é que a musculatura ficou, tanto no dia quanto após o treinamento, justamente você perguntar para ele se houve algum dano muscular induzido pelo exercício. Eu vou falar um pouquinho disso no final, tá? Das fadigas, de concentração de fadiga. Mas vamos lá, deixa eu só acelerar aqui porque o vídeo não ficar muito extenso, que já está bastante. Então esse é o PSE, eu vou apagar e vou falar rapidamente aqui só da existência de dois índices, tá? Que um é o índice de monotonia, que ele é calculado monotonia e índice de fadiga. Caramba, o que é isso? Índice de monotonia nada mais nada menos que é para ver realmente todas essas cargas de treinamento que foram impostas, se elas estão sendo bastante bem aproveitadas ou se elas não estão sendo bem aproveitadas. Mas Léo, você já falou que você consegue quantificar os estímulos de carga interna. Sim, você consegue ver. Só que também em cima dessas cargas de treinamento diário, você pode pegar essas cargas de treinamento que foram geradas lá do PSE, por exemplo, 420, 90, você vai pegar cada carga de treinamento que foi sugerida e calculada por dia, somar isso na semana, você vai ter a carga de treino semanal. E você vai pegar isso e vai calcular o índice de monotonia. Eu tenho uma colinha aqui que eu não lembro o cálculo de cabeça do índice de monotonia, que eu tenho isso tudo no Excel. Eu tenho o índice de monotonia aqui. Ele calcula que a carga de média de treinamento diária, carga média
diária. Como que ele pega isso? Ele pegou todas as cargas do treinamento diária, que foi calculado lá, imagina do PSE, pegou todas na semana e dividiu pelos dias de treinamento e pegou a carga média diária. Carga média diária. Isso vai gerar um índice de monotonia dividido pelo um desvio padrão. É um cálculo que depois eu posso enviar para vocês, quem tiver interesse. Posso referenciar também pelo chat, tá? Dar as referências de tudo que eu estou falando, tem referência bibliográfica de tudo isso. E esse índice de fadiga nada mais nada menos que ele também é gerado em cima do índice de monotonia. Tá vendo que ele vem tudo se fazendo um caminho. Isso aqui gerou o índice de monotonia, o índice de fadiga também ele pega a carga semanal de treinamento vezes o índice de monotonia. Eu já tinha a carga calculada, carga vezes monotonia. Tá, Léo, o que eu faço com isso, com esses dois valores? O índice de monotonia é o seguinte: quanto maior o índice, ele está dizendo para você que esse índice de monotonia está cada vez mais monótono do treinamento, ele vai te dar uma adaptação negativa, ou de uma estagnação ou de uma propensão à lesão. A mesma coisa o índice de fadiga. Quanto maior a monotonia relacionada à carga de treinamento, maior o índice de fadiga. E você consegue perceber antecipadamente através desses cálculos se você está entrando num overreaching, que é um estágio de pré-overtraining. Dificilmente um atleta amador vai passar por um estado de overtraining. Está muito mais associado à carga de vida diária, com a desnutrição, desproporcional para o nível de intensidade de treinamento, mas dificilmente o excesso de treinamento vai ser provocado, muito mais associado a esse início de pré-overtraining e por erro de cálculo de carga de treinamento. Então, para resumir, gente, esses cálculos de carga interna, eles previnem bastante situações de lesões que eu acho que vem ocorrendo e acontecendo com frequência no treino. Então eu acho que posso estar ajudando a contribuir com a ciência e a evolução do esporte no Brasil, dando essas informações para vocês. E vou falar um pouquinho de fadiga, porque eu estava lendo um artigo exclusivo de fadiga central e fadiga periférica para o treino. E o quão é importante você calcular esses dados de carga interna e carga externa. Por exemplo, vocês sabem que já deve ter acontecido bastante isso com vocês. O treino, principalmente quando você faz muitas descidas, você tem um desnível negativo muito grande, ele cria um dano muscular induzido pelo exercício grande. O que é isso? Sabe aquela dor muscular tardia? Você fica 8 horas após o treinamento, que você não consegue apalpar a musculatura, depois de ter feito um treino duro, ficou muito dolorido, ou quando principalmente faz uma prova que a musculatura... Isso é o dano muscular induzido pelo exercício. Dependendo da magnitude disso, ela acaba fazendo danos estruturais. E se você não consegue perceber o quão foi difícil isso, ou só perceber isso empiricamente, você provavelmente vai dar uma carga externa precoce no próximo treino e vai estar fazendo uma lesão maior em cima dessa carga de treinamento. Então, a fadiga que acontece no treino, como eu falei já anteriormente, ela está muito associada a esses metabólitos, excessos de metabólitos do músculo, a fadiga periférica, mas também está associada à fadiga central, que é a perda de um drive neural de disparo, de estímulos. E a fadiga, eu acho que é o grande desafio do atleta de treino. Resistir à fadiga ou antecipá-la, entendeu? Evitar que ela aconteça, na verdade.
Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês com essas informações científicas e queria agradecer novamente ao Geartip por essa oportunidade. Espero que eu contribua aí com o crescimento aí de vocês como atleta ou treinadores que não conheciam um pouco desse tema. Qualquer dúvida você pode me perguntar pelo chat que eu passo as informações para vocês, tá bom? Obrigado, um abraço.